Bem-vindos ao canal Sprint Talks. Aqui nós falamos tudo sobre Fórmula 1, histórias, curiosidades e tudo que envolve o maior patamar do automobilismo mundial. É curioso como o tempo passa rápido. Quase 19 anos se passaram desde aquele memorável 9 de outubro de 2005, quando Kimi Raikkonen eternizou sua carreira na Fórmula 1, com uma vitória épica, ainda lembrada hoje. Naquele tempo, o piloto finlandês pilotava uma McLaren. O cenário no Japão não era favorável para Raikkonen, que ainda lidava com a ressaca, talvez não apenas figurativa, da derrota para Fernando Alonso no campeonato. O espanhol, na época pilotando a Renault, já havia garantido o título na corrida anterior no Brasil, com o terceiro lugar estratégico. Raikkonen, mesmo assegurando-se como vice-campeão devido à distância confortável de seus perseguidores na tabela, poderia ter, no mínimo, prolongado a disputa até a última etapa. Contudo, alguns problemas de confiabilidade, especialmente relacionados ao motor Mercedes, impediram que o finlandês levasse a batalha além. Apesar dos contratempos, a McLaren ostentava o carro mais veloz do grid, tornando Raikkonen o piloto favorito nas duas corridas finais da temporada. Seu desempenho durante o fim de semana em Suzuka foi nada menos que espetacular. Iniciando em um desafiador 17º lugar no grid, o Homem de Gelo proporcionou uma incrível reviravolta, culminando em uma ultrapassagem de tirar o fôlego na última volta, conquistando a liderança e, consequentemente, a vitória. Kimi Raikkonen demonstrou não apenas habilidade técnica, mas também ter paciência em esperar o melhor momento para fazer as ultrapassagens. Após o campeonato de pilotos estar decidido, não se tinha muita expectativa em relação a uma batalha intensa entre Alonso e Raikkonen. Contudo, a McLaren ainda almejava superar a Renault na classificação do Mundial de Construtores. Entretanto, o grid de largada foi completamente desordenado por um temporal que desabou exatamente durante o treino classificatório. Naquele ano, os pilotos tinham apenas uma volta lançada para garantir a sua posição no grid, e em Suzuka, alguns competidores aproveitaram as condições menos adversas da pista, como foi o caso de Ralf Schumacher, que conquistou a pole position para a equipe da casa Toyota. Em contrapartida, os favoritos, que entraram na pista no final da sessão, se depararam com um circuito quase alagado e enfrentaram dificuldades. Alonso terminou apenas em 16º, seguido por Raikkonen e Juan Pablo Montoya, ambos representando a McLaren. Antecipava-se um espetáculo protagonizado por Alonso e Raikkonen, ambos iniciando sua corrida em posições mais distantes no grid. O finlandês estava determinado a desafiar o espanhol, enquanto Alonso buscava refutar as críticas que o acusavam de adotar uma abordagem excessivamente cautelosa nas últimas corridas que antecederam a conquista do título. Contudo, o favoritismo para a vitória começou a se inclinar em direção a Giancarlo Fisichella, que ocupava a terceira posição no grid com sua Renault. Com a pista seca, o início da corrida se desenrolou de maneira acirrada, com os pilotos dos carros mais velozes ansiosos para avançar desde as posições mais baixas do pelotão. No meio do pelotão, um incidente entre Rubens Barrichello e Takuma Sato resultou em ambos perdendo terreno, enquanto Montoya, ao ser fechado por Villeneuve, colidiu na entrada da reta dos boxes, ocasionando a entrada do safety car. Alonso exibiu um desempenho extraordinário logo na primeira volta, escalando rapidamente para a 8ª posição, enquanto Raikkonen avançou para 12º lugar. Após 6 voltas sob a presença do safety car na pista, a bandeira verde foi finalmente agitada, dando início a uma retomada frenética da corrida. Em um curto espaço de 6 voltas, marcado por ultrapassagens audaciosas e paradas nos boxes de pilotos com menos combustível, como Ralf Schumacher e Christian Klien, Alonso e Raikkonen já ocupavam a 6ª e 7ª posições respectivamente. Na volta 20, o piloto espanhol protagonizou uma ultrapassagem arrojada e precisa sobre Michael Schumacher, na veloz curva 130R, conquistando assim o 5º lugar na corrida. E se você está gostando do vídeo, deixe um like nele e também deixe aí nos comentários qual foi a corrida que mais te marcou. Você gosta do GP de Suzuka? Acha ele um dos mais clássicos e memoráveis da história? Deixe aí nos comentários. Na 21ª volta, o líder da prova, Giancarlo Fisichella, efetuou seu primeiro reabastecimento conforme regulamento sem a troca de pneus, e desceu para a 7ª posição. Jenson Button e David Coulthard, assim como Michael Schumacher, temporariamente lideraram antes de suas paradas nos boxes. Quando todos os competidores completaram suas paradas, Fisichella reassumiu a liderança da corrida, seguido por Button, Webber, Raikkonen e Alonso. Dentre esses 5 competidores, Raikkonen inegavelmente exibiu um ritmo verdadeiramente extraordinário. Em diversas ocasiões, o Homem de Gelo registrou a volta mais rápida da corrida, uma habilidade que lhe proporcionou executar a estratégia conhecida como overcut. Esse movimento, bastante estratégico por sinal, permitiu a Raikkonen ganhar posições estratégicas quando Button e Webber realizaram suas segundas paradas nos boxes. No momento em que Fisichella efetuou seu segundo pit stop, Raikkonen assumiu a liderança pela primeira vez na corrida, embora ainda precisasse passar por um último reabastecimento.
Com uma performance verdadeiramente avassaladora, Raikkonen não apenas superou Button e Webber, mas também retornou à pista a uma distância de 5 segundos de Fisichella. Em outras palavras, faltando 8 voltas para a bandeirada, a vitória estava ao alcance de suas mãos. Enquanto isso, Alonso, com uma exibição igualmente impressionante, ultrapassou Button e Webber, se posicionando em terceiro, ainda distante de Fisichella e Raikkonen. Determinado a conquistar a vitória, Raikkonen conseguiu reduzir a vantagem de Fisichella. Sua habilidade foi tão marcante que induziu o italiano a cometer um pequeno erro na chicane antes da reta dos boxes na penúltima volta. Vale ressaltar também que na época não existia o recurso de asa móvel, que só foi introduzido na Fórmula 1 em 2011. E por sinal, nós fizemos um vídeo sobre o DRS, que nós estamos falando aqui, e o KERS. Deem uma olhada, ele tá pipocando aí em cima no card. O Homem de Gelo aproximou-se o suficiente para se beneficiar do vácuo de Fisichella, protagonizando uma ultrapassagem espetacular, contornando por fora a curva 1. Mesmo Ron Dennis, conhecido por sua compostura, não conseguiu conter a empolgação, vibrando e batendo com socos na mesa junto à mureta dos boxes. Após a ultrapassagem, Raikkonen ainda abriu uma vantagem de 1,6 segundos para selar uma vitória verdadeiramente épica. Kimi Raikkonen escreveu definitivamente seu nome na história da Fórmula 1 naquele dia, como um dos pilotos que conquistaram vitórias partindo de posições mais distantes do grid. Apenas John Watson, que partiu da 22ª posição em Long Beach em 1983, Billy Vukovich, que largou em 20º em Indianápolis em 1954, e Rubens Barrichello, sim, o Rubinho, que iniciou em 18º lugar em Hockenheim, no ano de 2000, realizaram algo semelhante ao finlandês em Suzuka. Em conclusão, a memorável vitória de Kimi Raikkonen em Suzuka no dia 9 de outubro de 2005 transcende o campo das estatísticas e se torna um capítulo imortal na história da Fórmula 1. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça do like no vídeo, de se inscrever no nosso canal e ajudar a gente a melhorar sempre que possível. Deem essa força que a gente está gostando muito de fazer isso aqui. Fiquem ligados, porque tem muito mais coisa por vir. É isso, galera. Fui!